A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo. Nós estamos na segunda aula da introdução ao livro dos Atos dos Apóstolos. Eu convido você a continuar até o final comigo nessa jornada. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus ele tem muita coisa a tratar sobre o nosso coração e juntos nós vamos crescer na graça e no conhecimento por parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Como nós não poderíamos deixar de fazer, vamos iniciar com uma oração. De onde você estiver, faça uma oração para que o Espírito de Deus ele possa revelar a sua palavra, esclarecer, dar entendimento em tudo, em nome de Jesus. Vamos orar? Maravilhoso Deus e eterno Pai, na Tua presença estamos, Senhor, nesta noite, e nós queremos, ó Pai, lhe rogar que o Teu Espírito Santo continue conosco nessa jornada, abrindo o nosso entendimento, Senhor, nos despertando para a Tua obra, nos despertando para o estudo, o ensino, meu Deus, sistemático das Escrituras, pois a Tua palavra mesmo nos diz que o Teu povo, Senhor, ele perece por falta de conhecimento, Senhor. Pai, o Teu Filho que está agora conosco, está participando conosco dessa empreitada, que a Tua presença santa possa envolver, da onde ele estiver, Senhor, na sua casa, no seu trabalho, quem sabe num transporte, da onde ele estiver agora, Senhor, o envolva com a Sua graça e que nós possamos juntos aqui aprendermos com a Tua palavra e com o Teu Espírito Santo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meu amado, dando continuidade meus amados, aquilo que nós temos aprendido, nós falamos aqui no finalzinho da primeira aula que o livro de Atos não foi escrito aleatoriamente. Lucas tinha propósitos bem definidos quando ele o escreveu. E nós vamos aprender aqui um pouco acerca desses propósitos. O primeiro propósito de Lucas ali era provar que a igreja cristã era uma religião lícita, legítima, e não trazia nenhum risco para o Estado. Por quê? Ele queria demonstrar, porque naquele tempo tinham muitos críticos acerca do cristianismo. Tanto que no início, todos nós sabemos, o cristianismo recebeu tantos outros nomes antes de nós recebermos os nomes de cristãos. Nós éramos chamados como aqueles do caminho, como a seita dos nazarenos. Nós éramos tidos como dissidentes do judaísmo, uma seita do judaísmo. Né? Foi lá em Antioquia que pela primeira vez nós recebemos o nome de cristãos. O cristianismo se desenvolveu. Então o primeiro propósito era provar para Teófilo, que era um membro influente, como nós falamos na aula passada, né? Era uma pessoa influente, talvez até ligada ao governo romano, uma pessoa rica, e poderia assim fazer uma defesa mostrando que o cristianismo não era aquilo que as pessoas estavam dizendo que era. Que não era alguém que veio para poder, ou um grupo que veio para poder se opor e trazer qualquer tipo de transtornos para Roma. Né? A segunda coisa que nós vemos aqui, o propósito era mostrar a conexão entre o ministério terreno de Jesus Cristo e o ministério celestial. Por quê? Mesmo depois de partir, Jesus continuou a fazer e a ensinar, por intermédio do seu Espírito Santo e através da igreja, usando os apóstolos como instrumentos. É inegável que Jesus continuou a sua obra e continua até os dias atuais. A presença de Jesus é inegável. Eu gosto muito de uma frase de Napoleão Bonaparte, quando ele estava exilado na ilha de Elba, que ele disse: eu conheço homens e conheço pessoas que fundaram impérios. Eu ouvi falar de Aníbal, César, Alexandre. Todos fundaram os seus impérios através da força, da guerra. Jesus Cristo não é homem. Por quê? Ele fundou o seu império pelo amor. E até hoje, ele diz nos seus dias, existem pessoas que estão prontos a dar a sua vida por ele. Essa conexão do Cristo vivo, vivendo através do seu corpo místico, que é a igreja, foi também um dos motivos e propósitos pelo qual Lucas estava escrevendo o seu livro. A terceira coisa, oferecer um esboço do espantoso crescimento da igreja cristã
Irmãos, começou com 120 judeus no cenáculo. Os irmãos lembram, né, que aproximadamente 500 pessoas receberam a promessa que ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E dali, depois de Jesus ter, como diz o primeiro capítulo aqui, e no versículo 3, no espaço de 40 dias, dado infalíveis provas da sua ressurreição, depois ele é assunto aos céus e deixa uma promessa, que eles deveriam estar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. No decorrer de 10 dias, eles ficaram aguardando outro Consolador, a promessa do Pai. 500 receberam a promessa, 380 desistiram no decorrer desses 10 dias e 120 ficaram no aposento alto chamado cenáculo, até que veio e houve a descida do Espírito Santo num dia estratégico, no dia de Pentecostes, onde estavam ali judeus de todas as partes do Império, de todas as províncias do Império Romano, podendo assim participar de uma forma estratégica daquilo que aconteceu e já naquele dia difundir a ação do Espírito Santo de Deus. Então, um dos propósitos é oferecer um esboço, como que 120 judeus em Jerusalém terminou com uma multidão inumerável de todos os recantos do Império, inclusive de Roma, a capital. Tem um programa aqui no versículo 8 que é seguido, é um programa missionário. Eu falei aqui ao término da outra lição, um texto que nós usamos muito como pentecostais, né? Mas recebereis a virtude, ou dunamis, né? O dínamo do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Ali está dizendo mártir, aquele que está pronto a dar a sua vida por uma causa. Inclusive, existe uma tendência, através daqueles que são críticos da Bíblia, em dizer que os evangelhos, assim como a construção dos registros do Novo Testamento, são uma propaganda para poder justificar uma religião. Eu fico pensando, alguém que construiu uma propaganda em cima de uma mentira, estar disposto a dar sua própria vida em prol dessa causa. Os apóstolos todos foram martirizados, com exceção de João, que morreu de morte natural. Então não houve uma construção, de forma nenhuma, né, de uma propaganda favorável. Pelo contrário, a propaganda era desfavorável porque aqueles que aceitavam a Jesus eram perseguidos, martirizados, hostilizados. E por muitas vezes Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então eu vejo aqui um esboço do crescimento terrível da igreja e um esboço de como aconteceram as missões no Novo Testamento. Ou seja, Atos definitivamente é um documento missionário como chave de estrutura, o versículo 8, do avanço da igreja. A ação do Espírito Santo na igreja, trazendo crescimento, saindo de Jerusalém, alcançando Judeia, Samaria, depois a Ásia Menor, depois a Europa, a entrada através da Macedônia e chegando até os confins da terra. Atos demonstra como o Evangelho tinha em mira os gentios e não apenas os judeus. Se tem uma coisa que chama a atenção no livro de Atos, é justamente esse desprender dos laços do judaísmo, desse exclusivismo profético que era defendido pelos judeus. Esse desprendimento, né? Nós vemos desde cedo o Espírito Santo sendo derramado nos gentios, nós vemos desde cedo Filipe fazendo missões em Samaria, quebrando preconceitos, nós vemos desde cedo Jesus chamando pessoas, inclusive Lucas, que escreve o Evangelho, o primeiro tratado, e Atos, né? Como sendo o único escritor não judeu do Novo Testamento, já mostrando o que era proposto aqui no livro dos Atos dos Apóstolos. Atos demonstra como o Evangelho tinha em mira os gentios e não apenas os judeus. Diante dessa perspectiva, meus irmãos, nós queremos aqui dividir o livro nas seguintes sessões. Primeira sessão, capítulo 1 ao capítulo 7, primeira sessão do livro dos Atos. É uma introdução
para você entender de uma forma panorâmica o que está registrado aqui no livro. A expansão da igreja em Jerusalém. Precisamos entender isso, que a igreja se desenvolve primariamente entre os judeus. Nós vamos ver Pedro e João subindo ainda ao templo, à hora da oração, ainda com costumes judaicos. A igreja se desenvolve primariamente entre os judeus. Depois da ascensão de Cristo, a igreja era composta por 120 membros, como eu disse aqui. Né? Já começou desse jeito, que perseveraram na oração até que receberam a promessa da descida do Espírito Santo. E o interessante é que depois que eles receberam esse derramamento, nós vemos um crescimento acelerado da igreja. Pedro se levanta cheio do Espírito Santo e prega um sermão poderosíssimo. E a Bíblia diz que quase 3.000 pessoas se entregaram ao Senhor Jesus. Que coisa linda! E foram agregadas à igreja. Deus fez sinais tremendos através dos apóstolos. Nós vemos, num segundo momento, quase 5.000 almas sendo acrescentadas. E o texto diz que o Evangelho, além de ser pregado todos os dias se acrescentavam almas ao povo de Deus. E não apenas na classe baixa, não. O Evangelho penetrou no meio do sacerdócio, penetrou entre os oficiais romanos, penetrou no meio das autoridades. Nós vamos ver isso no decorrer do livro dos Atos dos Apóstolos. O interessante é que com essa expansão, o diabo não poderia ficar de forma nenhuma de pernas cruzadas. O diabo tentou impedir o avanço da igreja com 3 estratégias. A primeira, intimidação. Tentaram calar a voz profética da igreja, dizendo: se vocês não se calarem, nós vamos matá-los, nós vamos acabar com vocês. Estratégia da intimidação. Eu me lembro muito de uma história de um dos nossos pastores, presidente, eu posso citar o nome dele com muito respeito, pastor Disseu Benedito de Paula, que dizia acerca de um homem que, na localidade onde ele morava, que ele tinha um revólver que ele trazia medo às pessoas, ele atemorizava as pessoas daquela região onde ele morava. E o interessante é que depois foi descoberto que esse homem atemorizava as pessoas com um revólver que não tinha balas. É mais ou menos assim. O diabo, como diz um dos pais da igreja, é como um cachorro amarrado na corrente, mas ele tem a estratégia da intimidação. Às vezes, ele tem um revólver sem bala, mas ele coloca medo, ele tenta te intimidar, ele tenta calar a voz profética que existe na sua vida. Isso aconteceu com a igreja. Primeiro, pela intimidação. Segundo, pela infiltração. Foram infiltrados no seio da igreja pessoas que tentaram dividir a igreja. Veja isso. De dentro para fora. Lembra da história do cavalo de Troia? Onde surgiu a expressão presente de grego? Aonde foi dado para os troianos, por intermédio dos gregos, né? Foi deixado um presente que era um grande cavalo construído, onde vários soldados estavam dentro deles. E assim os troianos puderam abrir as suas muralhas e colocaram o cavalo dentro da cidade de Troia, ou seja, Troia era intransponível de fora para dentro, mas de dentro para fora ela poderia ser facilmente dominada e implodida. E isso aconteceu. Infiltração. Pessoas que foram colocadas no seio da igreja para poder tentar minar a comunhão, minar muitas vezes a autoridade dos apóstolos, minar muitas das vezes as doutrinas que eram pregadas. Nós vemos muito cedo João defendendo nas suas cartas uma coisa chamada gnosticismo, que permeou as igrejas, foi defendido, teve que haver uma apologia, uma defesa de fé contra o gnosticismo, que, dentre uma das suas doutrinas, negavam o sofrimento corpóreo de Jesus. Jesus era apenas um holograma. Dentre uma das suas doutrinas, diziam que tudo que você fizesse por meio do corpo não podia atingir o seu espírito. Daí havia imoralidade, não atingia o seu espírito. Nós vemos essas doutrinas serem difundidas até hoje em nossos dias. Vejam, já no começo da igreja,
pessoas que se introduziram e serviram ali de uma forma de divisão da igreja. Terceira estratégia, distração. O diabo sempre vai tentar, aquele que tem foco, distrair com coisas que têm um menor valor para nós não cumprirmos o nosso objetivo. Porém, a igreja de Cristo prosseguiu, avançou, cresceu, se desenvolveu. Tem até alguém que diga como pregador, e jargão de pregador, que a igreja é como clara de ovo. Quanto mais bate, mais cresce. Nós vemos dentro dessa perspectiva aqui uma segunda colocação, que é a expansão da igreja na Judéia e Samaria. Você vai ver isso no capítulo 8 ao versículo 12. A igreja foi perseguida e dispersa. Lembram da ordem? Ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestida de poder. O que a igreja fez? Recebeu poder e continuou em Jerusalém. Cômodo, tranquilo. Precisou acontecer uma perseguição, e por muitas vezes liderada por um homem chamado Saulo de Tarso, que se tornou depois, não é o seu nome grego, Paulo, um dos pilares doutrinários da igreja, um grande missionário, fundador e plantador de igreja, mas antes da sua conversão, um homem que pegou cartas para poder perseguir os cristãos e muito mais ensinar técnicas para que os cristãos viessem a ser torturados e entregassem os seus pares. Um homem que depois que Deus o salvou fez grandes coisas, mas era um terrível e ferrenho perseguidor da igreja. Teve que haver a perseguição. A igreja se dispersou e aí por onde passavam os crentes pregavam a palavra de Deus. O evangelho chegou a Samaria por intermédio de Filipe. Lembram de Filipe? Capítulo 8 do livro de Atos. A expansão da igreja. Filipe estava ali fazendo uma grande obra, milagres extraordinários, não é? Eu sempre costumo dizer que Deus tirou Filipe da multidão para pregar para um eunuco no meio do deserto. Às vezes Deus te tira do holofote para te colocar num lugar que só Ele está te vendo, para preparar você para alguma coisa que Ele tem maior na tua vida. Então nós vemos ali um muro da inimizade sendo quebrado. Todos nós sabemos que havia uma questão racial entre judeus e samaritanos, mostrando ali que o preconceito racial foi vencido. E o evangelho, que é o pão, o único alimento acessível a todas as culturas e todas as classes sociais, penetrava em todos os lugares daquele tempo, quebrando as barreiras. E muito mais que isso, irmãos. O evangelho penetrou numa área que outrora era dominada pelo misticismo, ou seja, quebrou-se o muro. Pela conversão de Saulo, nós vemos o evangelho chegando a Damasco, Síria. Nós vemos também a conversão de Cornélio e muitas outras coisas ocorreram, mostrando que o evangelho perpassou as fronteiras daquele tempo e as fronteiras até mesmo de Israel. Em terceiro lugar, nós vemos a penetração e a expansão da igreja até os confins da terra. Capítulo 13 ao capítulo 28. Com a conversão de Saulo, irmãos, o cristianismo se expandiu. Nós vemos 3 ou 4 viagens missionárias, de acordo com o ponto de vista do escritor. Alguns acreditam que a terceira se dividiu em 2 partes, outras colocam como uma 4ª viagem, mas em todas as suas viagens missionárias, Saulo, ou Paulo, já convertido, levou o evangelho da Ásia Menor, na Europa, e o evangelho rompeu com as barreiras linguísticas, culturais e religiosas. Nada foi barreira para o evangelho crescer. E mais, debaixo de duras perseguições, Paulo conseguiu fincar a bandeira do evangelho em Roma, que era o centro, a capital do mundo naquela época. Qual é a dificuldade que você está encontrando hoje para pregar a palavra? Quais são as barreiras que você tem encontrado para poder difundir o evangelho num tempo de tantas possibilidades que nós vivemos? Nós percebemos aqui que os propósitos de Lucas ao escrever Atos dos Apóstolos, inspirado pelo Espírito Santo, é claro, são diversos. Ele quer mostrar a legitimidade do cristianismo diante das autoridades romanas. Na verdade, Atos aqui
assim como o Evangelho de Lucas, é uma defesa do cristianismo que estava recém-implantado diante das autoridades romanas. Lucas queria mostrar que o cristianismo era, primeiro, legítimo, segundo, legal e terceiro, salutar. Como é que ele prova isso? Ele reúne, como bom diplomata, uma série de relatos, não é? Ele mostra ali como vários cristãos que eram juízes, que eram pessoas importantes, aceitaram a fé e podiam assim recomendar a nova religião até o Império Romano. Nós vemos aqui como essa expansão da Igreja de Jerusalém chega até Roma, apesar das perseguições. Quantas perseguições! O apóstolo Paulo chega a dizer que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Quantas tribulações! Por último, ele sofre um naufrágio. Nós vamos falar sobre isso mais à frente. Mas Deus nunca saiu do controle. Inclusive, Deus se aprouve de usar a estrutura e o dinheiro do Império Romano para cumprir um desejo missionário do coração do apóstolo Paulo. Veja que coisa linda. Como Deus não precisa de recursos para fazer aquilo que Ele quer. Ele só quer que nasça um propósito no nosso coração para que Ele venha ter o recurso. Quem sabe você que está nos ouvindo nessa noite, você não tenha muita coisa. Você não tenha muita estrutura. Quem sabe você tem sonhos de Deus, projetos de Deus sobre o teu coração. Quem sabe você tem alguma coisa que arde como ardia no coração do apóstolo Paulo. Ei, Deus é poderoso para enviar os recursos que você precisa e até mesmo usar gente que tem para patrocinar aquilo que Ele colocou sobre o teu coração. Sabe o que eu vejo aqui também? O espantoso crescimento da igreja, apesar das limitações humanas. Você já parou para pensar? O que era pregar o evangelho naquele tempo? Parou para pensar nisso? Falta de recursos. Hoje nós temos internet, hoje nós temos veículos, hoje nós temos aviões, hoje nós temos facilidade de deslocamento, facilidade de fazer uma palavra chegar nos confins da terra. Imagine a dificuldade daquele tempo que as pessoas que eram, primeiro, desprovidas de recursos financeiros. Segundo, eles mesmos falaram, Pedro e João, no capítulo 3, eu não tenho prata nem ouro. O que eu tenho eu te dou. Ou seja, eram desprovidos de recursos financeiros. Segundo, eram homens iletrados. Vejam, homens que não tinham influência política e a maioria, de início, eram compostas de escravos, irmãos. Quantas limitações que esses homens tinham naquele tempo e não colocavam isso como empecilho da pregação do Evangelho. De vez em quando eu vejo grandes construções e grandes obras, como no nosso Ministério de Madureira, perceber que homens que tinham poucos recursos fizeram coisas tão extraordinárias, eu paro para pensar, o que eu tenho feito com tantos recursos que nós temos nos dias atuais? Mas uma coisa, o propósito dele era mostrar que a oração e a palavra, na verdade, são os dois vetores principais do crescimento da igreja. Eu queria que você escrevesse uma frase e colocasse em letras garrafais. Deus não unge métodos. Deus unge homens e mulheres que têm um propósito. Às vezes nós estamos procurando um método de crescimento, né? E tudo isso é muito válido, porque Deus dá estratégias. Porém, estratégias sem homens e mulheres ungidos não chega a lugar nenhum. É como uma tartaruga de patas para cima, só faz movimento, mas não chega a lugar nenhum. Os apóstolos entenderam que a palavra e a oração eram os dois vetores do crescimento. Por quê? Quando eles perceberam que tinham coisas que tomariam o tempo da palavra e da oração, eles estabeleceram os diáconos para cuidar das coisas temporais da igreja. Porque eles entenderam que a igreja cresce quando tem oração e palavra. Alguém chegou a perguntar o que era mais importante, não é? A oração e a palavra. E alguém respondeu, o que é mais importante para um pássaro voar? A asa direita ou a asa esquerda? Para voar precisa das duas. Eu vejo aqui também
a obra do Espírito Santo, inclusive esse livro aqui, poderia ser chamado Atos do Espírito Santo, ação do Espírito Santo. Eu vejo aqui uma outra coisa para você tomar nota dessa introdução, e na próxima aula nós vamos iniciar já o primeiro capítulo, que é o triunfo da igreja sobre as trevas. Precisamos entender, irmãos, que naquele tempo os locais estavam infestados de paganismo, de cultos a deuses estranhos. Poderia lembrar aqui de Paulo quando chega a Atenas, ele percebe vários altares, ele sente tristeza, até que ele vê um altar e vê uma estratégia, que esse altar tinha o título Altar ao Deus Desconhecido. Vejam, o paganismo, o ocultismo dominava naquela época, e não é de se estranhar, porque já nos dias de Jesus, o paganismo dominava Jerusalém. Achados arqueológicos modernos já deram por conta que lá no tanque de Betesda já existiam ali, não é, templos pagãos ao deus da medicina, ao Esculápio. Nós já vemos ali na Cesareia Marítima, não é, onde tinham vários altares, principalmente ao deus Pan, da onde é atribuída a palavra pânico, e aonde o próprio Senhor disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, sem falar na Galileia, que naquele tempo estava dominada pelo paganismo. Vejam, irmãos, aonde Paulo pisava o pé, ele tinha que batalhar além das limitações físicas, ou até mesmo os seus companheiros de jornada, mas também ele tinha que lutar contra o reino das trevas. E aonde chegava, Paulo batalhava e vencia. Primeiro, ele triunfou sobre o legalismo fariseu, conjunto de regras e regulamentos frios. Nós vemos Jesus combatendo isso no capítulo 23 de Mateus, conjunto de regras. Depois, Paulo teve que lutar em Jerusalém contra o liberalismo saduceu. Triunfou. Paulo lutou contra o sincretismo samaritano. Os apóstolos daquela época, aquela mistura, já que eles usavam um Pentateuco, mas tinha o seu conjunto de mistura de religiões, não é? Ele lutou também e triunfou, nós vemos, contra o paganismo e a idolatria das províncias da Galácia, da Macedônia, da Acaia, da Ásia Menor. E finalmente ele triunfou sobre o culto ao imperador, principalmente na Ásia Menor e em Pérgamo. Vejam, quanta batalha! Nós vemos que a igreja apostólica cresceu a despeito das mais variadas e perversas perseguições. Tem um livro para poder indicar para você, se você quiser comprar, chama o Livro dos Mártires. Compre. Excelente livro. Uma das coisas que me chama a atenção é uma frase cunhada nesse livro que diz: o sangue dos mártires tornou-se a sementeira do Evangelho. Quanto mais se matava crente, quanto mais se untava crente com óleo e se colocava para servir de iluminação pública, quanto mais os cristãos eram jogados nas arenas dos leões e dos gladiadores para serem mortos de formas terríveis, quanto mais se fazia, o sangue deles era a sementeira do Evangelho. Meus amados, estamos chegando ao final dessa segunda lição. Que Deus continue abençoando a tua vida, que você possa continuar nos acompanhando. Na próxima lição, já fica aqui a deixa, nós trataremos do primeiro capítulo do livro de Atos dos Apóstolos. Vamos falar sobre o esboço dele, sobre a ascensão de Jesus Cristo, sobre os discípulos em Jerusalém. Falaremos também sobre Matias, que foi eleito apóstolo pelos próprios apóstolos com a saída de Judas. Então nós trataremos dessa temática aqui e vamos avançando nesses 28 capítulos nessa jornada. Deus abençoe. E, havendo feito essas considerações, eu acredito piamente que nós estamos preparados para iniciar a jornada nesse livro. Deus te abençoe em Cristo, em nome de Jesus.